Olá, amigos do curso Como Trabalhar de Casa com a Internet. Aqui quem fala é Fábio Batista e nós estamos começando a segunda aula do nosso curso, uma aula muito interessante e nós vamos entender um pouco mais sobre o poder das palavras-chave, como elas podem ser usadas e como nós podemos organizá-las. Fazendo a pequena apresentação novamente, esse seu instrutor é o Fábio Batista. Eu já venho estudando internet há 4 anos e trabalhando com a internet há 2 anos. Você encontra alguns artigos meus no site Yahoo, através do Yahoo Rede de Contribuidores, e também no blog Nuvem Digital, onde você acha cerca de uns 200 artigos meus. Bem, antes de começar a nossa aula, queria lembrar vocês, se vocês quiserem baixar o livro 10 dicas de como trabalhar em casa, é um e-book gratuito e você provavelmente pode baixar da barra lateral dessa página onde você está vendo este curso. E dando início à nossa aula do curso Como Trabalhar de Casa com a Internet, nós vamos ver um pouco hoje, uma pequena revisão, começar com uma pequena revisão do que nós vimos na última aula, que nós respondemos 3 perguntas muito importantes e desfazemos um mito sobre trabalhar em casa com a internet. E a primeira pergunta foi, afinal, é possível trabalhar de casa com a internet? Nós vimos como isso é possível. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, você pode voltar a assistir a primeira aula. É totalmente gratuito. Se uma coisa é boa nesse curso digital é que você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Então, nós vimos a resposta a essa pergunta, afinal é possível trabalhar de casa com a internet. Nós também tivemos a explanação sobre o mito de que apenas algumas grandes empresas poderiam ganhar com a internet, mas na verdade descobrimos que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com a internet, basta aplicar conhecimento, tempo, disciplina de forma inteligente e tudo acontece no seu tempo certo. Outra pergunta que nós respondemos na aula passada foi: por que algumas pessoas ganham dinheiro com a internet e outras não? Nós descobrimos qual era o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas fracassavam, que era por uma sequência de atividades, incluindo a falta de disciplina, de tempo ou de conhecimento. E, por último, nós também respondemos a pergunta: qual a principal vantagem de se trabalhar em casa com a internet? Eu peço desculpa a vocês, as perguntas estão fora de ordem, mas nós acho que respondemos as perguntas de uma ordem diferente. Mas a resposta a essa pergunta, qual a principal vantagem de se trabalhar em casa com a internet, é que a gente não precisa de fazer um curso específico, tirar uma graduação, receber um diploma. Ela é muito fácil e simples. Você basta começar a estudar e começar a aplicar, e os resultados também podem ser recebidos da mesma forma. Então vamos dar início à nossa aula no curso Como Trabalhar de Casa com a Internet, aula número 2, Keywords, entendendo o poder das palavras-chave. A primeira dúvida, talvez, que a maioria de nós tenha quando pensa em palavras-chave é entender o que são palavras-chave e para que elas servem. Mas as palavras-chave são algo muito simples, nós usamos elas todos os dias, inclusive quando nós falamos com nossos amigos. Mas de uma forma simples e prática, eu poderia definir palavras-chave para vocês como são aquelas palavras que vão determinar se um site vai estar no topo ou na milésima página do Google, por exemplo. As palavras-chave vão determinar isso, ou a qualidade, ou a quantidade, ou mesmo as próprias palavras-chave quando a gente faz uma pesquisa na internet. Mas o que é que essas palavras-chave realmente representam na prática? As palavras-chave, elas representam a profundidade, fluência e autoridade. É com base nelas que as ferramentas de busca online e até mesmo pessoas em organizações avaliam se o conteúdo que nós estamos produzindo ele é profundo, fluente e vem de uma autoridade. Ele adiciona algum conhecimento ou adiciona valor à pessoa que está lendo. Nós podemos entender que com tanto conteúdo na internet, as pessoas não podem realmente ficar perdendo tempo lendo coisas que não ajudam elas a fazer o que elas querem. Nós vimos na aula passada que a internet é um meio ativo, onde as pessoas estão sempre procurando informação, procurando ação, e quanto mais profundidade, fluência e autoridade esse conteúdo tiver, maior será a chance de ele ajudar as pessoas a fazerem isso. As palavras-chave vêm sendo usadas por muitos séculos, mas principalmente nas universidades, porque é nas universidades que mais se precisa saber se as pessoas realmente sabem do que elas estão falando. Já imaginou alguém fazer uma tese de doutorado e acabar não sabendo nada do que estudou, um médico, um advogado? Então essas pessoas elas precisam entender como
as pessoas que avaliam esses profissionais, eles usam as palavras-chave para identificar se o profissional ele sabe do que está falando e se ele realmente aprendeu. Nós temos aqui uma imagem de 1350 mostrando uma aula em uma universidade, muito semelhante à aula de hoje. Nós podemos ver, tem até um aluno dormindo ali. Parece que as coisas não mudaram muito nos últimos 700 anos, mas nós podemos ver que as palavras-chave, a aula tradicional, a forma de organizar conhecimento já era usada desde muito antigamente. E atualmente as universidades também usam. Nós temos aqui um exemplo, um documento, uma dissertação acadêmica, e eu ressaltei algumas palavras-chave. É com base nisso que nós sabemos sobre o que o texto se o texto é bom, que aspecto do assunto esse texto trabalha, e assim por diante. Mas você deve estar se perguntando, será que palavra-chave só serve para coisas escritas, blogs, sites e textos? Palavras-chave não servem para mais nada na internet? Na verdade, elas servem para tudo. A internet, ela gira em torno das palavras-chave até o momento. E as palavras-chave são os grandes indicadores da qualidade do conteúdo. Elas são usadas para determinar se o conteúdo é bom ou não. E com o passar do tempo, e até mesmo com o decorrer desse curso, você vai poder aprender como, através das palavras-chave, você pode encontrar a informação que realmente você está procurando na internet. As palavras-chave elas são presentes em todo tipo de conteúdo, seja ele vídeo, material de vendas, links, imagens. O que você imaginar na internet, existem palavras-chave por trás disso. E como é que isso funciona? Como é que isso se organiza? Um pouco antes aqui dessa aula, eu estava procurando uma imagem para mostrar para vocês, né? Uma imagem de um morango, e eu digitei no Google morango e o Google me entregou essa imagem de uma pintura de um morango. Agora, muito interessantemente, o nome dessa imagem é morango.jpg. E nós podemos imaginar aqui que como essa palavra-chave me ajudou a encontrar essa imagem. A imagem não tem nome, é só um arquivo, JPG. Se alguém não tivesse escrito a palavra morango, o Google não teria como saber que essa imagem é a imagem de um morango, e assim por diante. E também o texto em volta dessa imagem provavelmente tinha a palavra morango para o Google ter certeza, verificar de que isso realmente era um morango. Mas incrivelmente, quando eu fui ver de onde era esse site, essa imagem veio do blog da Julieta, que é um personagem de quadrinhos, onde ela ensinava a fazer um mousse de morango. Então, essa palavra foi usada dentro de um texto de mousse de morango. A pessoa que escreveu esse texto pensou, vai que alguém está procurando informações sobre morango e acaba aqui chegando na nossa receita. E você vê aí que tem a imagem de uma vaquinha também, que também deve se chamar vaquinha.jpg, e o nosso morango para retratar o ingrediente principal dessa receita da personagem de quadrinhos. Isso nos leva ao nosso próximo ponto, né? Então, qual é realmente a relação entre estas palavras-chave que nós vemos aqui em imagem, em texto, e vocês também vão ver no YouTube e no SlideShare, qualquer tipo de site, ele é organizado por palavras-chave, até o Facebook, se nós formos analisar bem, é tudo organizado por palavras-chave. Como é que essas palavras-chave se associam ao conteúdo? Como o conteúdo, né, na internet está tão fortemente ligado à existência de palavras-chave e como isso pode realmente fazer uma diferença absurda na hora que nós fazemos uma busca e procuramos alguma informação na internet. E para isso eu separei dois exemplos. Eu fui até o Google e peguei uma pergunta muito similar, muitas vezes feitas por muitos de nós, principalmente as pessoas que estão fazendo esse curso, que foi a seguinte. A primeira pergunta foi como ganhar dinheiro na internet? E a segunda pergunta foi ideias para negócio na internet. À primeira vista, elas podem parecer muito similares, mas na prática nós vamos perceber como algumas palavras, que nesse caso são palavras-chave, porque elas abrem ou fecham o nosso acesso, elas travam ou liberam o nosso acesso ao conteúdo, como algumas palavras-chave fazem toda a diferença na hora de navegar na internet. Primeiramente, eu pesquisei como ganhar dinheiro com a internet. Na verdade, como ganhar dinheiro na internet. E vocês conseguem ver aí as respostas, os anúncios e assim por diante. Mas, para visualizar melhor a diferença, eu decidi pesquisar por imagem. A mesma pergunta, como ganhar dinheiro na internet, e as imagens que o Google me deu como resposta. Como nós vamos ver a diferença agora, mudando apenas duas palavras-chave, basicamente.
ideias para negócio na internet. Nós temos uma lista diferente, não são os mesmos resultados, não são os mesmos anúncios, são anúncios diferenciados e na hora das imagens nós conseguimos imagens relativamente diferentes. Se vocês forem ver, se vocês forem perceber bem, a imagem da outra busca, da busca como ganhar dinheiro na internet, eram mais relativos a dinheiro, nota, e os anúncios eram relativos a ganhar fortunas na internet. Já esse termo, esse que nós estamos procurando agora, ideias para negócios na internet, ele revelou mais imagem mais sóbria, pessoas trabalhando, e-books, cursos, a ideia de aprendizado e treinamento. E para entender bem a diferença, gente, eu decidi colocar as duas imagens lado a lado. A pergunta pode parecer muito semelhante, como ganhar dinheiro na internet e ideias para negócio na internet, mas os resultados são totalmente diferentes. E o que foi que a gente usou de diferente na hora de fazer essa busca que resultou em imagens tão diferentes no nosso resultado? Vamos ver aqui. A palavra internet é uma palavra-chave nas duas frases. Mas o que mudou na primeira fase foi que eu usei a palavra ganhar e a palavra dinheiro, que na internet é quase que uma palavra-chave só, essas duas palavras juntas, ganhar dinheiro. Já na segunda frase, eu usei a palavra ideias e negócios. E ganhar dinheiro é diferente de ideias e negócios. E por isso, embora a busca foi relativa a empreendimento, como trabalhar na internet, a maioria das pessoas que fizeram esses dois tipos de perguntas querem saber como trabalhar na internet, como conseguir uma renda, todos dois vão querer alcançar realmente uma renda extra na internet, mas o uso de palavras-chave acabou gerando resultados, palavras-chave diferentes, né? Acabou gerando resultados totalmente diferentes. E isso que é importante para a gente, porque nós fazemos muitas buscas na internet e nós queremos realmente encontrar informação mais útil. E saber que a gente trocando uma palavra-chave, mudando uma palavra, nós podemos conseguir resultados totalmente diferentes, é uma verdadeira mão na roda na hora que a gente precisa daquela informação. E como nós podemos, então, organizar todas essas palavras-chave de uma forma lógica, prática e que nós possamos utilizar para encontrar pessoas, serviços e oportunidades na internet. Esse é justamente o tema da nossa próxima etapa. Nós agora vamos entender um pouco sobre cauda longa, uma forma muito bacana de organizar as palavras-chave na internet. Faz algum tempo, alguns estudiosos perceberam, principalmente os que trabalhavam com vendas na internet, que embora algumas palavras fossem mais popular em relação a itens, imagine computador é mais popular, existiam outras palavras relacionadas àquele mesmo item que também geravam vendas. Não eram apenas as palavras centrais, não eram apenas os itens principais que geravam a maior vendas. Outras palavras menos conhecidas, menos utilizadas, também geravam vendas com frequência e, por conseguinte, eram úteis. Só o que eles começaram a perceber, nós vamos passar aqui para a nossa introdução, o que eles começaram a perceber foi que essa cauda longa era muito mais importante do que à primeira vista eles pensaram. Um livro muito bacana que explica tudo sobre isso é o livro A Cauda Longa, escrita por Chris Anderson. Ele é muito legal, ele consegue explicar tudo muito claramente e tem um senso de humor e você vai entender bastante esse conceito. E o que eles começaram a perceber foi que a cauda longa daquelas palavras menos procuradas, dos itens menos comprados, quando você analisava eles em total juntos, você percebia que eles eram responsáveis por muito mais lucro do que aqueles itens que eram procurados inicialmente. Então, o que antes era visto como refúgio, algo que não era importante, começou a ser percebido como algo super importante. E nós vamos ver aqui justamente a barra vertical, ela significa a demanda, a procura, e a barra horizontal significa as palavras específicas. Nós vamos ver mais gráficos com setas e mais explicações, então vocês não precisam se preocupar em entender isso agora, mas é só uma ideia. A parte verde e a parte amarela significam vendas. Então, se você rodar na sua mente, girar esse gráfico, você vai perceber que de qualquer ângulo que você olhe, parece que tanto as palavras mais buscadas como as menos buscadas também resultam na mesma quantidade de venda. E nós vamos ver um exemplo, né, de um objeto físico.
né? E a sua cauda longa de palavras. Nós temos aqui, por exemplo, um carro. Nós podemos imaginar que carro ele já é uma palavra-chave, né? Carro, a palavra carro já é conhecida. Só que existem muitas outras palavras relativas ao carro, né? Que também levam ao objeto carro. Carro usado, comprar carros, carros à venda, comprar carro novo. E essas palavras são muito buscadas, volante e assim por diante. E existem outras palavras que também se relacionam a carros, mas tem uma busca muito menor na internet. Volante de madeira, volante para Uno, que é um carro específico, válvula direcional, e assim nós vamos chegando a cada vez mais palavras menos conhecidas, mais específicas e que tem um público específico também. Onde comprar pneu, tudo sobre pneus. Sobre pneus nós poderíamos criar uma própria cauda longa de pneus, loja de pneus em Goiânia e assim por diante. Lembre-se que nós estamos falando apenas de carro. Apenas a palavra carro, o objeto carro, nos leva a todos esses resultados de palavras buscadas com respeito ao mesmo objeto. E nós vamos agora visualizar isso num gráfico. Observe o nosso gráfico de popularidade versus quantidade. Aqui você vê as buscas, como eu falei, na barra vertical e as palavras-chave na barra horizontal. E as buscas, embora elas sejam maiores para as palavras que estão mais próximo ao axis da nossa função, elas seriam as nossas palavras carro, carro novo, carro usado e assim por diante. Mas as outras palavras que vão se distanciando na linha de buscas menos buscadas, elas estão aí. Elas são o volante de carro, carro em Goiânia, autopeças em Salvador e trocar pneu Michelin e assim por diante. Vão seguindo a nossa cauda longa de palavras. Só que a cauda longa, ela não acaba aí, gente. Ela se estende. Porque você pode imaginar quantas peças fazem um carro. Calcula-se que um carro é feito em média por 30 mil peças. E nós estamos falando apenas sobre o nome das peças. Imagine se nós formos pensar os usos e os apelidos e as peças alternativas que existem somente referente a carro. E a lista vai se alongando, e ela vai se alongando. Então as palavras da cauda longa, elas juntas representam mais busca e mais interesse do que as palavras que estão na cabeça do nosso dinossaurozinho, no início da função. E essas palavras-chave, gente, elas se aplicam a tudo. A objetos que nós usamos no dia a dia, a conceitos, a ideias e mesmo a noções de diversão, de entretenimento e assim por diante. Existem palavras-chave em tudo que nós formos imaginar. Nós podemos só nessa página ver palavras-chave como carro, bicicleta, computador, emprego, saúde e cinema, mas também podemos criar uma cauda longa enorme. Teclado, pneu, câmbio, mulher, homem, cadeira, luminária e assim por diante. Só com essas imagens que nós temos aqui. E isso revela que existem muito mais palavras-chave do que a gente vai conseguir na vida inteira conseguir listar. Então, como a gente consegue encontrar as palavras-chave mais importantes? Esse é exatamente o assunto da próxima parte da nossa aula. Ferramentas para descobrir palavras-chave. Quais são as ferramentas mais comuns, as mais utilizadas e como nós podemos encontrar essas informações? Eu gosto de dizer que existem basicamente muitas ferramentas. Eu separei 3, que é a Selmos, o Google e a Word Tracker. Essas ferramentas vão te ajudar a encontrar palavras-chave relacionadas a sites, relacionadas a palavras em si, relacionadas a período. Então você pode olhar, por exemplo, qual a palavra-chave mais buscada no mês de junho, qual a palavra-chave mais buscada no mês de agosto, qual a palavra-chave mais buscada no site Nuvem Digital, no Globo.com, no Yahoo.com e assim por diante. São ferramentas que nos ajudam a entender o uso das palavras-chave na prática. Dentre elas, a que eu mais aconselho inicialmente é o Google, porque as outras elas tendem a ter uma interface em inglês e um uso mais específico. Para quem está começando, eu aconselho o Google, que tem uma ferramenta chamada
Google Keyword Tool. O Google tinha várias ferramentas, você vai ver o nome daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês o Google Keyword Tool. É uma ferramenta muito bacana que você pode usar para encontrar palavras-chave. Como é que você acha essa ferramenta? Ele tem um nome em português, que é Ferramenta de Palavra-Chave do Google. Eu falei o nome dele em inglês. Faz parte do Kit AdWords, que é um kit para quem trabalha com anúncio, quer saber quantas pessoas estão visitando o seu site. Para webmasters, pessoas que criam sites e querem otimizar esses sites para o uso na internet. Mas você encontra essa ferramenta, ela é de uso gratuito, digitando Ferramenta de Palavras-Chave no Google, no próprio Google. A primeira opção, a segunda vai ser o Keyword Tool. Você vai ver lá que é a nossa primeira opção. E dentro dessa ferramenta é basicamente uma página de busca, mas mais aprimorada. Desculpe, é tudo escrito em inglês, mas praticamente as coisas são muito simples. Se você não entender algum termo, basta traduzir na própria internet e você vai entender facilmente. Nós temos a primeira caixa aqui que tem um quadro em azul, onde eu coloquei a palavra palavras-chave e textos. Ali onde a gente coloca as palavras que nós estamos buscando. Abaixo nós temos aqui esse CAPTCHA, que são as palavras para ter certeza que você é um ser humano e não uma máquina. Se você tiver uma conta no Google AdWords ou Google AdSense, você vai poder pular essa parte, simplesmente você acessa com a sua conta de e-mail, isso te valida e você não precisa responder essa pergunta. Mas do lado esquerdo da nossa tela tem uma caixinha ali com um tick que tem escrito Broad, que quer dizer que essa busca vai ser feita por ideias que o próprio Google acha que as pessoas estão buscando. O ideal é você marcar a caixinha de baixo, onde tem a palavra exact, que traduzida para o português seria exato. Então, essa ferramenta do Google ela é muito útil. Uma vez que eu coloquei a palavra e mudei a nossa busca de broad para exact, nós temos respostas aqui de palavras-chave e a quantidade de pessoas que buscam essas palavras-chave por mês, tanto global quanto mensal. E nós vemos aí as palavras, a busca das palavras, um gráfico muito bacana mostrando quantas palavras são buscadas por mês. Por exemplo, a palavra texto tem uma busca de 135 mil mensal e 90.500 buscas mensais, no caso, no Brasil, ou no servidor mais próximo do Google que nós temos aqui. E isso é muito interessante porque nós podemos criar conteúdo com base no que as pessoas buscam na internet e não simplesmente tentar adivinhar o que as pessoas estão buscando. Você pode, vamos imaginar que você tem a ideia de criar um curso na internet. Por que não procurar o que as pessoas gostariam de aprender dentro da sua área? Vamos dizer que você é professor de inglês, e você quer criar um curso. Vamos saber o que exatamente da língua inglesa as pessoas querem aprender. Elas querem aprender pronúncia, elas querem aprender o básico, elas querem aprender avançado. Aí você pode, com base nas buscas, saber o que as pessoas estão procurando. E isso aqui é praticamente o final da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre palavras-chave. Pode parecer um pouco teórico, mas as palavras-chave realmente são chaves. Entender como elas funcionam, entender como elas são utilizadas, como o Google utiliza, como nós podemos encontrar. Esse conteúdo vai ser usado muito nas nossas próximas aulas. Eu originalmente ia fazer uma parte dessa aula, um vídeo explicando o uso das palavras-chave na prática, mas eu achei que ficou meio pesado. Eu vou gravar ele separadamente, porque aí você pode ver com o tempo, quando você estiver descansado, poder rever essa aula, né? O legal de uma aula digital é que você pode ver quantas vezes você achar necessário e assim absorver o conhecimento e aprender mais e mais sobre aquela matéria. E eu vou gravar e vou colocar aqui no nosso curso em breve. E chegamos ao fim da nossa aula e nós vamos, como sempre, fazer aquela pequena revisão. Na verdade, não revisão, mas aquela pequena projeção para as próximas aulas. E próximas aulas do curso Como Trabalhar de Casa com a Internet. Nós vimos a nossa primeira aula, a introdução, muito bacana, você me conheceu, eu pude falar um pouco de mim e do curso. Na nossa segunda aula nós aprendemos agora a importância das keywords, palavras-chave, como elas podem ser poderosas no nosso uso da internet. Na próxima aula, aula número 3, nós vamos aprender como criar um site grátis. E isso aí é muito bacana, porque agora que você já sabe
que as palavras-chave podem fazer as pessoas te encontrarem mais facilmente na internet ou você encontrar algo que você procura mais facilmente na internet, o próximo passo é como criar um site, como estar presente na internet e, melhor que tudo, como criar um site de graça. Na aula número 4, nós vamos entender como atrair mais pessoas para o nosso site. Não basta simplesmente criar um site e colocar um conteúdo lá. A gente precisa criar um site muito bacana. Na aula número 5, vamos entender então como usar e-mail marketing. Essa aula é muito boa para quem pensa em vender produtos, quem quer atrair pessoas para a sua rede de marketing multinível, de vendas diretas, para quem quer trabalhar mais e melhor com a internet. Na aula número 5, na aula número 6, nós vamos ver um pouco mais sobre monetização, como lucrar, porque nós já vamos entender como criar conteúdo, como ter uma presença na internet, mas a grande pergunta que nós temos é como lucrar com a internet, como conseguir dinheiro com a internet, com o blog, com o site. Isso nós vamos ver na aula número 6. Na aula número 7, nós vamos entender um pouco mais sobre divulgação, como divulgar produtos e ideias. Essa aula é especialmente criada para quem trabalha com empreendedorismo, vendas diretas e marketing multinível. Nós vamos dar dicas precisas para quem trabalha nessa área. Na aula número 8, nós vamos entender um pouco sobre links afiliados, como você pode ganhar dinheiro ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro, o que é muito bacana. E na aula número 9, nós vamos entender um pouco mais como usar as gigantes da internet, Google e Facebook, para divulgar ideias, produtos e serviços, entender um pouco mais sobre conceitos de marketing viral. E na aula número 10, nós vamos fechar esse curso e vamos dar mais dicas de onde você pode encontrar informações tanto gratuitas como pagas, mas que vão ser muito úteis no seu caminho pela frente, trabalhando de casa com a internet. Tenham todos uma ótima semana. Qualquer dúvida é só comentar embaixo desse vídeo e você vai receber sua resposta por e-mail. Quanto mais dúvidas, mais nós aprendemos. Então, não precisa censurar a dúvida de vocês. Se tem alguma sugestão sobre o curso, não entendeu algo, gostaria que algo fosse explicado melhor, nós podemos até fazer alguma mudança nas aulas futuras. Deixe um comentário e tenham todos uma ótima semana e vejo vocês na aula número 3, onde vamos entender um pouco mais sobre como criar um site grátis. Até lá!